assunto muito importante dentro das Sagradas Escrituras, chamada escatologia. O que significa a palavra escatologia? Escatologia é dois termos, né? Scatos e logia, quer dizer estudo das últimas coisas. Então vamos ver aqui o porquê de nós estudarmos escatologia. Primeiro, a importância do estudo dessa doutrina para o cristão. Qual é que é a importância? E nós vamos observar que ela é tão importante como qualquer outra doutrina da palavra de Deus. Existem muitas doutrinas na Bíblia, né? Cristologia, né? Eclesiologia, pneumatologia, armatiologia e assim por diante, né? Assim também temos, né, soteriologia, que é o estudo da salvação, e temos também a doutrina da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, as profecias bíblicas, né, sendo chamada então de escatologia. E ela é muito importante, né, não deve ser desprezada, deve ser sim estudada, né, meditada, porque ela, em primeiro lugar, ela gera fé e gera esperança no cristão. Enfim, das inúmeras, né, ideias, filosofias com respeito ao futuro. Umas, né, absurdas, outras errôneas. Agora, com clareza, que nos dá segurança, que nos dá fé, nos dá esperança, nos dá motivação a continuarmos a vida, é o que a Bíblia apresenta, o que a Palavra de Deus apresenta. E é na Palavra de Deus que nós queremos começar e permanecer no nosso estudo, focado na Bíblia Sagrada. A nossa única regra de fé e prática. Muito bem. Ela gera fé e esperança no alvo principal do cristão, que é a vinda de Cristo. A importância de nós estudarmos essa doutrina, né? Escatologia. Mas alguém me falou assim, não, escatologia é uma matéria muito complicada, porque um diz uma coisa, outro diz outra. E eu perguntei para ele, e você o que diz? Né? Então não é tão importante assim o que os outros dizem, é muito bom. Então mesmo que haja discordância, né, por pessoas, né, nós temos que ter a nossa visão bíblica sobre o assunto. Né? Outra importância do ensino e dessa doutrina, a escatologia, ela nos ensina a colocar em ordem, né, os eventos. Porque eu observo assim na vida dos cristãos, na maioria, né, que todo crente sabe um pouco, né, de determinados acontecimentos, né? Sabe que Jesus vai vir, né? Mas não sabe definir, né, a segunda vinda dele em duas fases, né? Isso é bem claro na Bíblia, né? Não sabem, né, definir determinados eventos, como grande tribulação, anticristo, né? As duas testemunhas, 144 mil, milênio, né? Armagedon, série de eventos, personagens e coisas que iam acontecer no futuro, né? A maioria das pessoas sabem, os crentes sabem, mas não sabem de forma organizada. Aquilo está todo, né, como nós vamos usar a expressão, borbulhando na mente. E o estudo da escatologia, né, ele põe em ordem. A gente passa a entender de forma correta, né, em ordem, evento após evento. Né, quando inicia determinado evento e quando termina determinado evento e quando começa outro evento. Né. Quando que um personagem vai surgir no cenário, né, mundial, e como vai surgir, e quando, né, quando vai vir o outro, e assim por diante. Né. A escatologia, ela põe em ordem esse fato. Estudando, você fica sabendo, né, a ordem correta. Né. Talvez não 100%, porque tem coisas que a gente não tem como afirmar. Né. Não está bem claro na Bíblia. Então a gente também não pode exagerar, né? O principal livro de escatologia da Bíblia é, sem dúvida, o livro de Apocalipse, né? Mas temos ao longo de toda a Bíblia Sagrada profecias, né, de cunho escatológico. Temos o livro de Isaías, né? Isaías, ele fala muito do futuro, principalmente do futuro de Israel, né? Ele fala tanto do sofrimento de Israel, como também do futuro glorioso de Israel. Lógico que tem profecias sobre Cristo, sobre a crucificação, né? Mas ele é um livro basicamente escatológico no sentido de apontar o futuro de Israel. Né? Inclusive, o capítulo 25, 24 de Isaías é considerado por muitos estudiosos como o Apocalipse, né, de Isaías, porque ali nesse capítulo nós vemos resumidamente, né, todo o desenrolar da história futura do mundo, né, de Israel e do mundo. Nós temos também Ezequiel, né, que é um livro
escatológico, né? Bastante profecia de escatologia, também de quase todas voltadas para Israel, né? E também temos Daniel, né, que tem bastante profecias, muitas já se cumpriram, né? Depois nós vamos entrar mais profundo, assim, detalhadamente nas profecias de Daniel, né? E se observa que nesses livros do Velho Testamento não se faz menção nenhuma sobre a igreja. Quase todos, assim, ó, é menção, né, voltada para Israel ou para o mundo. Mas a importância para nós é que nós devemos olhar para essas profecias, né? Nós não fizemos parte, como igreja, nem de Israel e quanto menos do mundo, né? Mas Jesus manda nós olhar para a figueira e para as outras árvores são as outras nações. A figueira representa Israel, né? Nosso papel é o que? É olhar, né? E comparar, né, com as profecias da palavra de Deus. Zacarias, também é outro livro escatológico, né? Onde existem muitas profecias ali que ainda não se cumpriram, né? Com respeito à volta de Jesus, como será o dia da volta dele, né? E entrando no Novo Testamento, nós vamos ver o sermão de Mateus, capítulo 24, o sermão de Jesus, né? O sermão do monte, né? É um dos mais profundos da Bíblia Sagrada, né? Mateus 24 descreve toda a trajetória, né, da geração, desde da primeira ali, do começo da igreja até o final dela, né? Está dentro da escatologia de Mateus 24, né? Temos no Evangelho de João, né, capítulo 14, a descrição das moradas eternas que Jesus foi preparar para a igreja, né, para os salvos, né? Talvez seja a única profecia ou mensagem que Jesus destinou para a igreja, né? Foi essa de João 14, mas ele se dedicou ao ensino para Israel, né? E depois veio Paulo, como sendo o que colocou as bases, né, doutrinárias da igreja, está nos ensinos do apóstolo Paulo, né? Então temos aí depois alguns capítulos das epístolas paulinas, né, como por exemplo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né, aquelas lindas palavras sobre a ressurreição, né, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, né, salvos vindo com ele, né, os que já estão lá no paraíso, e o arrebatamento como será, né, descritos pelo apóstolo Paulo, né. Temos também na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, né, um capítulo muito importante, de cunho escatológico, muito importante, onde se desvenda muitos mistérios, né, que permeiam de dúvida nas pessoas, né, por uma leitura meio superficial, né. E se você fizer uma leitura bem detalhada, com a oração, o Espírito Santo vai iluminar ali e clarear para nós o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Temos no apóstolo Pedro também algumas boas, né, mensagens escatológicas, né, inclusive um texto ali aqui, né, que nós devemos ser muito firmes à palavra dos profetas. Temos que estudar as profecias, né, porque se nós fizermos isso aí, nós fizemos bem. Porque as profecias, segundo o apóstolo Pedro, é como uma luz que alumia o lugar escuro, né? A única luz que temos hoje, né, está na palavra de Deus, né? O resto é escuridão. Escuridão no sentido assim espiritual, né? E as profecias bíblicas, elas funcionam como uma luz que ilumina num lugar escuro, até que a estrela da alma apareça, que é Cristo, né? Então quando Cristo aparecer, Cristo vier arrebatar a sua igreja, né? Então nós não vamos precisar mais dessa luz, né? Porque já estaremos com Cristo na eternidade, né? E por fim, então, temos o livro do Apocalipse, né? É um livro muito profundo, muito salutar o estudo dele, né? Muitos até não gostam de estudar o Apocalipse, outros até evitam estudar o Apocalipse, outros até ensinam a não estudar o livro do Apocalipse, né? Porque tem muita contradição, você vai confundir a tua cabeça, etc, etc. Mas o livro de Apocalipse é um livro, ele é uma revelação. Está escrito no começo dele, a própria palavra está dizendo, né? Revelação de Jesus Cristo. E eu sempre digo, o livro de Apocalipse é o único livro que contém 7 bem-aventuranças. Não tem nenhum outro livro, né? O que é a palavra bem-aventurança? Bem-aventurado, uma pessoa feliz, uma pessoa muito feliz, né? E vale ou não vale a pena estudar ele? Vale ou não vale a pena, né, se dedicar a ele? Eu vejo assim, por que tanta tristeza nas pessoas, né? Tanta angústia nas pessoas, por que tanta depressão nas pessoas, né? Por que tanto medo do amanhã, do futuro, tanto medo da morte, né? É porque as pessoas não estudam a Bíblia, não estudam principalmente Apocalipse. Porque Apocalipse vai mostrar
o triunfo de Cristo. Ele vence. E se ele vence, nós vencemos com ele. O Apocalipse vai mostrar a derrocada final desse mundo, do governo humano. Apocalipse vai mostrar a derrocada final de Satanás, o grande inimigo da igreja, o grande inimigo meu e teu. Né? Talvez seja essa a razão que o diabo ele não queira, né, que se estude Apocalipse. Porque se estudar Apocalipse, vai ser descoberto aquilo que ele gostaria que o mundo não soubesse. Que é que ele é um falho, é um fracassado, um derrotado, e que ele vai acabar por 1000 anos na prisão, uma prisão, negruras eternas, né, abismo eterno, e depois, por fim, depois de ser solto, por pouco tempo ele vai para o lago de fogo, né, com seus demônios, com seus seguidores, seus anjos, com todos os ímpios. Então o livro do Apocalipse ele é fantástico, ele é lindo, eu já li muitíssimas vezes o livro do Apocalipse, e volta e meia estou pegando a Bíblia e leio ele do começo ao fim, porque é muito saboroso, né? Dá esperança para a gente. Num mundo onde há muita desesperança, muita desilusão, né? Apocalipse faz a gente erguer a cabeça, né, e esperar em Cristo como vencedor.